faz yoga, né, pratica yoga, e absorve certas coisas da cultura que é o berço do yoga, né? Quer dizer, as pessoas tem uma sala de yoga e colocam Ganesha, Shiva, isso e aquilo, e que na verdade a pessoa nem se chamaria hindu. Sim. Né? Não se chamaria hindu. Mas, se você for perguntar, ela vai dizer que ela é hinduísta. Ela é hinduísta, quer dizer, ela é dessa linha. Né? Simpatizante nessas coisas. Hindu se comprometeu. Mas já seria mesmo a religião, né? É a religião. Então, agora, como a gente está pegando assim nos textos para fazer essa lição também, além daquelas 4 perguntinhas, né, que são no óbvio então, a gente gostaria de saber um pouquinho sobre, assim, várias coisas, né, que a gente queria saber, mas nesse momento, fala um pouquinho pra gente sobre a guirlanda. Por que os quadros têm guirlanda? Por que se oferece guirlanda para o guru? Existe um simbolismo além do presente em si, um significado espiritual? Qual seria? Bom, a gente tem que ver que a tradição védica, que é chamada de hinduísmo, é uma tradição muito antiga e que, ao mesmo tempo, ela é muito profunda, fala sobre coisas que são ainda válidas e atuais. Então, a própria tradição ela não sofreu muitas mudanças. Então, ela manteve, em termos de tradição, por exemplo, da tradição de ensinamento, são os mesmos exemplos, as mesmas histórias, desde sempre. Então, a gente, por exemplo, ensinando Vedanta, que é a base do hinduísmo, dos Vedas, a gente usa muito exemplos assim de pote e de barro, de cobra, de floresta, de árvore, de coisas que valem até hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, mostra ser uma tradição mais antiga, onde essas coisas se lidavam mais. Hoje em dia, a gente não vai pegar água no pote, mas a gente consegue entender pote, né? Então, é uma tradição que ainda tem muito esse lado da própria natureza. Então, a flor, a gente encontra na natureza. Né? Então, mas é algo perfumado, é algo que tem uma beleza pela própria cor. Então, é algo bonito e que a gente pode oferecer para alguém. Então, geralmente se oferece uma flor ou se oferece uma guirlanda mesmo, porque com um colar, você tem uma sensação de uma honra, de uma homenagem. Então, você vem e oferece uma flor, um colar, uma guirlanda para uma pessoa que está chegando, para o mestre, uma pessoa importante, e se usa isso até mesmo entre políticos, vamos dizer assim. Então, é uma homenagem. Né? Você se sente homenageado com aquela guirlanda, assim. E por ser bonita, perfumada, então ela tem essa sensação, ela carrega esse sentimento de eu querer homenagear você. Basicamente é isso. Hoje em dia a gente vê assim, guirlandas que são feitas, por exemplo, aquela lá é de madeira de sândalo. Então o que sobe, aquela raspinha da madeira de sândalo, que ainda é perfumada, né? Mas que hoje em dia não se tem tanto sândalo mais, né? Então são coisas assim que são adaptadas, mas que a base é algo perfumado e bonito, de valor, para homenagear outra pessoa. E o interessante é que a gente vê isso no Havaí também, né? Quer dizer, não está só na Índia, tem outros lugares que fazem isso também. Primeiro, assim, a segunda pergunta que eu queria te fazer, em relação à adoração ao guru. Primeiro, eu queria que você me corrigisse se eu estiver errada. No hinduísmo, o guru é a própria personificação de Deus. Seria assim, nesses termos? O seguinte, dentro do próprio hinduísmo, o principal ali é o ensinamento. Né? Dentro do hinduísmo, que a base do hinduísmo são as Upanishads, como a própria Bhagavad Gita, é o ensinamento da verdade do indivíduo, do Criador e de si mesmo. Então, sendo um conhecimento, ele é um conhecimento que necessita de uma pessoa que ensine para você, que fale para você, que inspire pelo seu próprio estilo de vida. Então, essa pessoa se torna muito importante. Então, se torna a pessoa mais importante, porque essa pessoa que vai ser o meu vínculo com o próprio ensinamento. O guru, a pessoa que ensina. Sim, porque a pergunta é a seguinte: como uma pessoa que não siga a religião hindu, ela poderia se inspirar em relação à relação guru-discípulo, por exemplo, uma pessoa cristã, que no caso tem como objeto de culto o Senhor Jesus, então a pessoa que tem objeto de culto o Senhor Buda, como ela pode se inspirar na relação do hindu com seu guru
essa vivência pode ser retirada do hinduísmo e aplicada para as outras religiões? Bom, o guru é uma pessoa que deve principalmente, ele inspira e ele ensina. Então, em qualquer religião, uma pessoa que me ensine, que me inspire, é uma pessoa importante. Quer dizer, a gente ouve muito, por exemplo, histórias de santos, as histórias de pessoas completamente dedicadas a uma experiência religiosa, por exemplo, e a gente se inspira por aquilo, né? É algo em qualquer tradição que seja, mas é uma fonte grande de inspiração. Então, da mesma maneira, a pessoa que nos ensina, esse guru, pelo estilo de vida que a pessoa vive, o objetivo é que aquela pessoa seja uma inspiração para mim. No momento em que eu tiver, e serve para qualquer pessoa, quando eu me encontro numa situação que eu não sei qual é a resposta, o que é a melhor opção, eu posso pensar, o que o meu guru faria? O que ele ou ela escolheriam nesse momento? Quer dizer, é uma fonte de inspiração. E então, qualquer pessoa pode se identificar com esse tipo de relacionamento, né? Que é essas duas coisas, um estilo de vida e um ensinamento, seja o que for, seja qualquer ensinamento dentro de qualquer religião. Pera, gente, tem alguma coisa em mente fora isso aqui? Não. Tem o Wellington Solistas, tem alguma coisa em mente assim, mas... Não, eu acho que é melhor eu perguntar se apareceu alguma coisa. Vamos fazer. Faz as perguntas se apareceu alguma coisa e aí a gente apoia aqui conforme ela responder. Talvez apareça alguma coisa. A gente quase não sabe nada. Não, porque tanta coisa ao mesmo tempo que a gente chega Mas aí ela respondendo, talvez venha alguma coisa, né? Ela respondendo, talvez venha alguma coisa que a gente não sabe. Acabei de jogar de uma. Anota aí. Pode? Pode, já. Agora, por gentileza, diz pra gente o que significa ser hindu. Hindu é uma palavra mais moderna, que significa pessoa que faz parte dessa tradição, da qual a base são esses textos chamados Vedas. Mas é um nome que ele próprio, o hindu mesmo, não se dava. É um nome que os ingleses trouxeram e quando foram para a Índia. Então, o ser hindu é a pessoa que pertence ao Sanatana Dharma, quer dizer, essa tradição eterna, quer dizer, que vem de muito tempo, que não se tem uma data assim, de início, de origem, e que fala, quer dizer, a base do ensinamento são os Vedas. Então, o hindu não é somente uma cultura, mas ele também não é somente um conhecimento, um conhecimento de si mesmo, conhecimento, assim, vamos dizer, filosófico, sobre a verdade absoluta, mas é um estilo de vida e também é uma religião. A gente não pode dizer que seja separado de uma religião, porque ele é uma religião na medida que fala sobre Deus e estabelece uma relação, uma conexão do indivíduo com Deus. Então isso é a religião, né? Uma religião védica, vamos dizer assim, a religião hindu. Então, o hindu é aquela pessoa que pertence a essa tradição dos Vedas como um todo, a tradição védica, a cultura védica. No caso, qual a importância da devoção no caminho espiritual de uma pessoa que professa a religião hindu? Então, bom, a pessoa que professa a religião hindu, ela geralmente nasceu dentro da própria cultura, quer dizer, ela nasceu dentro da própria de alguém que já é hindu, da mesma forma que o judeu, né? O judeu nasce de uma mãe que é judia. Então, o hindu, ele basicamente nasceu não de uma mãe, mas de um pai ou de uma mãe que seja hindu e ele continua. Agora, hoje existe, talvez desde sempre, mas enfim, existe também o hindu, que é aquele que escolhe, que opta pela religião. Então, existem rituais que pode fazer você ingressar nessa religião, né? nessa religião hindu. Então, o que é importante para o hindu, que faz ele ser um hindu, é ele estar dentro dessa religião, dessa prática religiosa. E a prática religiosa, ela tem uma característica que são os vários samskaras, são várias
são vários rituais em que a pessoa passa marcando assim momentos importantes da sua própria vida. Então são os caras assim, na infância, apesar de existirem vários pequenos rituais, que seriam o ritual em que você recebe um nome, o ritual em que você começa o estudo, ou come um sólido pela primeira vez, tem todos esses pequenos rituais também, ao receber um nome também é um grande ritual. Um grande ritual é quando você é iniciado com Gayatri Mantra. Você começa a cantar Gayatri a partir daquele momento, e que era ensinado para meninos e meninas ao mesmo tempo, quer dizer, não era só homens. Hoje em dia já existem certas especificações, mas era ensinada para ambos. E a partir daquele momento você tem essa responsabilidade de diariamente cantar Gayatri Mantra. Então, a partir daquele momento você é iniciado nessa cultura religiosa. E aí existem outros tantos rituais que marcam essa vida dessa pessoa. O casamento é um grande ritual, né? E depois, na morte, também um grande ritual, porque esse grande ritual, porque você não se acredita que seja o fim, a morte é o fim. A sua vida continua, porque a reencarnação é um fator importante dentro do hinduísmo, né? Então, no momento da morte, existem rituais que aquelas pessoas que ficam, principalmente filhos, né, o filho homem, as pessoas que ficam, fazem esse ritual de forma que aquela pessoa possa continuar a sua trajetória até o momento em que ela reencarna. Então, são várias etapas que marcam a vida de um hindu, relacionando esse hindu com um todo, com uma realidade que é evidente, que está presente porque é a própria criação, e que você pontua esses momentos através de rituais, quer dizer, são mudanças que acontecem de qualquer maneira na sua vida. Então, elas são marcadas com um intuito de que naquele momento, quer dizer, nesse momento em que eu faço essa mudança na minha vida, que essa mudança, que esse momento seja para mim como algo que vai me levar a um crescimento, a um amadurecimento, a uma capacidade de questionar mais profundamente a razão da própria vida, e obedecendo aquilo que é o mais importante do hinduísmo, que é o Dharma. Dharma é o maior conceito dentro do hinduísmo, que é uma palavra que é muito rica. Ela é muito rica porque ela tem vários significados diferentes, e muitas vezes é até difícil de você entender realmente o que é Dharma. Existe esse conceito de Swadharma, né? O meu próprio Dharma, quer dizer, que vamos traduzir para começar como aquilo que é a minha obrigação, que eu devo fazer, né? Então, ele é tão enraizado nas pessoas que a gente vê, por exemplo, a pessoa que vai de manhã cedo vai trabalhar. Ela diz, eu vou para o meu Swadharma, é a minha obrigação, afinal de contas, né? Então, quando se traduziu as línguas locais para o inglês, que é uma língua falada na Índia toda, né? Então a gente tem aquele inglês indiano, que é muito engraçado, que a pessoa vai trabalhar e ela vai dizer, I'm going for duty. Quer dizer, eu vou para o meu dever, né? Eu vou para o meu trabalho, eu vou para o meu dever. Que é um inglês muito indiano, porque é um conceito que está muito presente na vida do indiano, né? Mas esse conceito de Dharma é um conceito muito, muito amplo, porque todas as palavras em sânscrito, elas têm uma origem na raiz verbal da palavra. Então, Dharma é uma palavra que vem de dr, que quer dizer sustentar, né? Você sustenta alguma coisa, você tem uma flor, ela se sustenta aqui, quer dizer, essa mão sustenta, ela dá uma base, né? Então, Dharma é aquilo que é a base de alguma coisa. E o ser humano tem duas grandes bases, né? Nós temos uma base relativa, que é aquilo que eu sou relativamente, a pessoa que a gente é, né? E aquilo que é a base dessa pessoa. Então, como mulher, qual é o meu Dharma? Qual é o meu papel no mundo, na sociedade? Como filha, né? ou como homem, né? Como é o seu papel? O que é o seu papel na sociedade, nos vários aspectos? Como filha, como filho, qual é o meu papel? O que eu devo fazer?
O que é alguma coisa que eu não posso abrir mão? Porque mesmo que eu tenha um irmão, uma irmã, o meu papel como filha mais velha, do meio, caçula, é diferente do papel do meu outro irmão. Então, o que é o meu papel relativamente? E dentro dos vários aspectos, como irmã, como filha, como mãe, como pai, como filho, como primo, como colega no trabalho. Então, cada um tem um papel que é único e que ninguém pode fazer por mim, que ninguém vai fazer realmente do jeito que é o meu papel, que envolve essa personalidade, essa pessoa que eu sou. Então, isso é o Dharma, né? O meu Dharma, a sua Dharma. Além disso, a gente tem também o Dharma como dentro da humanidade, como um ser humano, que é respeitar todos os outros seres humanos como eu quero ser respeitado, como eu desejo ser respeitado. Então, o Dharma também significa os valores universais, porque eu sei muito bem que eu não quero que ninguém me engane, eu não quero que ninguém fale uma mentira para mim, porque eu sei que eu vou fazer papel de palhaço, eu sei que eu vou fazer um papel de bobo na frente dos outros, eu não quero isso, quem quer isso? Então, eu sei que eu não quero, eu posso contar que a outra pessoa também não vai querer, quem vai querer isso? Então, com base naquilo que é importante de valor para mim, eu posso saber também o que a outra pessoa vai querer ou não, e devo respeitá-lo na medida que eu quero ser respeitado. Então, é mais um significado de Dharma, aquilo que me sustenta enquanto um ser humano aqui nessa sociedade, né? Nessa humanidade, nessa sociedade humana, vamos dizer assim, né? E também aquilo que me sustenta fundamentalmente é aquilo que eu sou fundamentalmente, a minha natureza absoluta, a minha natureza fundamental, além dos meus papéis que eu cumpro na sociedade. Então, a minha maior obrigação não é cumprir os papéis, e tudo isso é importante, mas minha maior obrigação é adquirir o autoconhecimento, é estabelecer o meu vínculo com o todo, que é o Criador. Esse é o maior objetivo, a maior obrigação da minha vida. Então, a gente tem 3 aspectos do Dharma, né? E esse Dharma, ele é muito importante, ele é um fator muito importante, tanto que a tradição védica é chamada de Sanatana Dharma, que é essa tradição eterna, né? Que vem de muito tempo. Quais os pontos mais importantes? Agora você quer que eu deixe um pouquinho mais pra cá, pra esquerda? Pra cá? Pra pegar o altar mais assim, você. Quais os pontos mais importantes da mensagem do hinduísmo? Como se fosse assim, o que para o hinduísmo é um fato e mesmo as várias escolas não discutem, ou seja, o que é o aceito em comum, assim como sendo as bases do hinduísmo, além do Dharma. Olha, um ponto muito importante e peculiar ao hinduísmo é a compreensão, quer dizer, a visão de que o Criador, ele não é diferente da própria criação. Quer dizer, de que o indivíduo é, vamos dizer assim, parte dessa criação, né? O meu corpo é parte de toda a criação física, a minha mente é parte da criação sutil, vamos dizer assim, mas que o Criador, que é o todo, Deus, vamos dizer, ele é o corpo dele, a forma dele é toda a criação. Ele não é uma pessoa sentada em algum lugar, mas a expressão dele é de toda a criação. Com isso, a visão de que ele não tem uma forma específica, porque todas as formas, porque todo o universo é o corpo dele. Com isso, qualquer forma que a gente pegue, ela é um símbolo do Criador. Ela é um símbolo do Criador. Quando a gente coloca, então, Ganesha, ou Shiva, ou Parvati, ou Durga, ou Guru, ou qualquer que seja a forma, ou Shiva Lingam, qualquer que seja a forma, ele é
ele é um símbolo do todo, um aspecto do todo, simbolizando o todo. Então a visão, quer dizer, o hinduísmo pode ter vários deuses, porque ele não considera que todos os deuses sejam deuses isolados e diferentes, brigando entre si. O corpo, a expressão de Deus é todo o universo, mas ele em si mesmo não tem uma forma, porque todas as formas são dele. Com essa peculiaridade, qualquer religião que entrou na Índia e que disse Jesus é Deus, Muhammad é Deus, ou qualquer outra coisa é Deus, Allah é Deus, ou uma outra pessoa qualquer, quer dizer, mesmo sendo, a pessoa diz, esse objeto aqui é Deus, ele diz, tudo bem, qualquer coisa que seja, é Deus. Porque ele entende de que não é só isso que seja Deus, mas isso também. Então, todo o universo é Deus. E por isso a gente vê o indiano, você chega lá e você diz, essa pedra aqui, eu considero ela Deus, essa pedra é Deus, ele pega e coloca no altar dele. Porque também é um aspecto, é uma expressão do divino, de alguma maneira. Então, tudo bem, é também. Então, isso é uma grande peculiaridade que faz com que o hindu possa ter um coração mais amplo em relação às várias religiões. E não se coloca na posição de ficar discutindo religiões, porque a visão de Deus é tão ampla que inclui todas as visões de Deus que existe hoje e que possam vir ainda a existir. Está incluído dentro do próprio hinduísmo. Como encarar a relação cotidiana com pessoas de outras religiões? Bom, existem essa situação a gente pode ver de duas maneiras, né? Uma é do hindu frente a uma pessoa de uma outra religião. E outra é uma pessoa hindu face a uma pessoa de uma outra religião, mas numa situação política, né? Hoje a gente vê essa questão política das várias religiões e a conversão, né? que é na verdade uma visão política, né? A conversão é uma visão política, você querer converter a outra pessoa para ganhar em termos de número, né? Então essa questão eu realmente não quero tratar, prefiro não tratar, é uma grande questão hoje na Índia, é um grande problema também essa questão de conversão, né? Existem vários movimentos grandes de conversão na Índia e isso se tornou um grande problema hoje em dia, né? Porque o hinduísmo é contra essa conversão, movimento de conversão, e várias religiões cristãs e muçulmanas são... Aquilo é uma coisa importante, né? Você converter, quer dizer, você quer, pelo menos para as pessoas, a conversão é trazer a pessoa para um caminho de salvação, né? Então acaba se tornando uma questão muito delicada e muito difícil que pode criar bastantes conflitos, né? Agora, em termos do hindu mesmo, se relacionando com pessoa de qualquer religião que seja, isso não cria realmente um conflito por esse fato de que a visão de Deus do hindu é uma visão muito ampla, não é restrita a uma forma. Então, a convivência, no geral, o próprio hindu, por ter essa visão bem ampla de Deus, e ao mesmo tempo por não ser uma religião que fale sobre culpa, ele não tem culpa de nada. Você não tem culpa de ter nascido de uma forma ou de outra, você não tem culpa e não tem essa ideia de você ser castigado pro resto da vida, indo para o inferno, uma coisa assim. Então, o hindu não carrega esse problema, não, um problema de se sentir pesado pela própria culpa de ter feito alguma coisa errada. O certo e errado é alguma coisa que é fácil de se lidar. Porque eu errei agora, eu tenho como consertar, né? Se for nessa vida, vai ser para outra. Então, no geral, ele tem uma capacidade assim de lidar com as outras pessoas das outras religiões de uma forma bastante ampla. Até porque existe, ao contrário da culpa, existe uma sensação dentro do hinduísmo, dos Vedas, de gratidão. Então a gente tem uma sensação
dentro do hinduísmo de ter a gratidão aos mestres que vieram antes de nós, que trouxeram esse ensinamento, aos nossos antepassados, a quem nós devemos a nossa vida e vários aspectos dela, né? Então, e ao próprio Criador. Então é uma tradição onde você tem muito o que olhar ao redor e dizer, eu só tenho coisas a ser grata. Então não é uma religião de basicamente que crie conflitos com outras pessoas por causa de religião, não é. Serviço, devoção e educação, assim, na mente do hinduísmo, principalmente serviço. Como o serviço à sociedade, o seva, como o hindu traz isso em relação à importância, como é que é o grau de importância disso no dia a dia de uma pessoa que professa o hinduísmo? Seva como você falou, é um serviço. Então é a capacidade da pessoa sair de si mesmo para servir uma outra pessoa. E existe o serviço ao mestre, né? E ao serviço também às pessoas mais velhas, aos mais velhos da família. Então existe um serviço como uma forma de respeito e também uma sensação. Existe esse conceito que é um conceito de renam, um conceito de gratidão e débito. Não no sentido do pesado, do débito que eu devo a você, mas a gratidão leva aquele desejo de ser grato e agradecer às outras pessoas. Quando eu percebo tudo o que eu já ganhei ao vir nessa vida, tudo que já estava aqui quando eu cheguei. Então, essa sensação de gratidão para com o ensinamento que foi recebido, ou para com uma tradição, ou para com a própria criação, que é uma dádiva, e a gente está aqui usufruindo dessa criação, né? Então, eu ofereço o que eu posso, eu faço um serviço, né, à própria humanidade, enfim, e essas pessoas que vieram antes de nós, como uma forma de agradecer e também que eu possa proteger esse ambiente para que outras pessoas, esse mundo, para que outras pessoas possam usufruir mais tarde. Então, essa sensação de gratidão é o fator que vai levar você naturalmente a oferecer um serviço para que mostre o valor. Glória, como nós estamos o tempo todo filmando também o seu altar, nós gostaríamos que você, por favor, falasse um pouquinho sobre ele, sobre o simbolismo, o que cada coisa está disposta. Passe rapidamente, só para as pessoas poderem ter uma ideia. Tá. Aqui nós temos o fogo, está sempre presente. O fogo simboliza o conhecimento e a gente sempre, quer dizer, a chama está sempre acesa. A gente vê isso em outras culturas também, né? Mostrando o fogo é um fator de luz. Então, quando um lugar está todo escuro e você acende uma lâmpada, traz o fogo, ela ilumina e torna conhecido. Quer dizer, a escuridão representa a ignorância e o fogo, a luz, representa o conhecimento. Quando a gente tem duas lâmpadas, por exemplo, você acende uma lâmpada e a segunda lâmpada a gente vai acender com a primeira, mostrando que o conhecimento ele é passado de uma pessoa para outra pessoa. Eu adquiri o conhecimento, tendo adquirido ensino para uma pessoa, aquela pessoa tendo adquirido ensino para outra pessoa, e uma lâmpada acendendo a outra, ela não se perde, ela não fica menos brilhante porque ela cedeu a luz para outra pessoa. Então, esse simbolismo do conhecimento sendo constantemente passado e a presença desse que ilumina fatos, que é o que eu desejo, conhecimento de fato a respeito de mim mesmo, do Criador, de Deus. Então, aqui, oferecimentos, a gente vai encontrar oferecimento de incenso, de flores, e basicamente simbolizando os 5 elementos básicos da criação. Toda a criação é feita a partir de 5 elementos: o espaço, o ar, o fogo, a água e a terra. Então, o que a gente oferece num altar são representantes desses 5 elementos. Então, também a gente oferece frutas, um alimento, frutas, água, que agora aqui não está presente. Então, são oferecimentos.
E em qualquer altar hindu você vai sempre encontrar Ganesha. Ganesha é essa figura simpática que está aqui, e ele todo mundo gosta dele, mesmo sem saber o que ele representa, mas todo mundo gosta muito dele. O dia dele é terça-feira, e nos templos dele na terça-feira fica fila de gente, porque ele tem uma barriga gordinha de elefante, e ele simboliza essa barriga porque ele devora os obstáculos. Então, e a cara de elefante com essa tromba simboliza a discriminação entre uma coisa e outra, entre o certo e o errado, entre uma coisa que é adequada e inadequada. Então, a dualidade da vida e a capacidade de discriminar o certo, né? Então,